Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio muito importante da vida de São Maximiliano Kolbe. Olá, gente bonita, seja bem-vindo mais uma vez para viver conosco esse episódio. E vamos retomar só um pouquinho do episódio anterior, em que a gente terminava com uma carta dele pedindo algumas coisas para eles que estavam ali naquele campo de concentração antes de ser transferidos para Auschwitz. E esse episódio exclusivamente vamos falar do campo de concentração em Auschwitz. Padre Kolbe, ao entrar no campo de concentração, ao conversar com muitas pessoas, ele usou uma frase muito bonita que vale a pena a gente recordá-la neste momento. Ele tinha um grande objetivo ali dentro do campo de concentração. O objetivo dele era salvar todas as almas. E ele dizia que nenhuma conversão era impossível. Exatamente, Como ele sempre considerou, Auschwitz para ele era um campo de evangelização. Por que eles escolheram o ambiente para construir o campo de concentração de Auschwitz e Birkenau? Lembrando que aqui nós estamos falando de dois campos de concentração, Auschwitz I e Auschwitz II, que era chamado de Birkenau. Primeiro porque era longe das grandes cidades, então era um lugar deserto. Então tinha umas pequenas vilas, mas não tinha muito significado ali. O campo de concentração ele foi construído sobre um grande pântano. E, além do mais, as pessoas que habitavam ali, quando os alemães chegaram, elas foram expulsas. Alguns foram levados a trabalhar forçadamente na construção daqueles campos. Outros tiveram que sair, fugiram daquela região. E praticamente foram 40 quilômetros de extensão que compreendiam esses dois campos. Era a zona militarizada que nós chamamos. Todas as pessoas que eram encontradas dentro daquele espaço geográfico, daquela região, eram fuziladas. Todas as pessoas que entravam ali e não sabiam eram mortas. Além do mais, aquela região era próximo de dois rios muito importantes da Polônia, que era o rio Vistula e Sola. Por que esses rios eram importantes? Porque era como se fosse uma bifurcação, um rio se encontrava com o outro. E estes rios criavam uma grande força, uma grande quantidade de água, aonde os transportes marítimos facilitavam muito a vida dos alemães, sobretudo no transporte de prisioneiros por via barcos. Naquele local, lembra que nós falamos que era um lugar de pântano? Ok, a água era insalubre. Então, ninguém podia tomar daquela água porque dava a doença de tifo. Então, os alemães, eles tinham umas instruções, foram feitas umas instruções exclusivamente para eles. Então, eles não tomavam daquela água se não filtrasse ou se não fervesse aquela água. Mas os prisioneiros não tinham essa instrução e eles tomavam aquela água do jeito que estava. E por isso também muitos contraíram essa enfermidade. Apesar de muitos morreram, Morreram, Dá uma febre muito terrível, Diarreia também. Quem dirigia esse campo eram os homens da SS. O campo principal foi imediatamente protegido contra fugas, por meio de postes de concretos que serviam de apoio para uma dupla cerca de arame farpado, pela qual passava uma corrente trifásica de 220 volts. Se alguém fugisse do campo de concentração, realmente, eles não conseguiriam sair, porque era tudo eletrificado. E muitos prisioneiros, de desespero, se jogavam contra a cerca para morrer por causa dos grandes sofrimentos. Os prisioneiros eram tratados com muita violência e com trabalhos forçados também. Os relatos são que, quando não tinha nada para eles fazerem, de construção ou coisa assim, os soldados mandavam eles cavar buraco, tirar e depois tapar o mesmo buraco que cavaram. E várias outras situações também
que tinha água empoçada, eles pediam para tirar a água, colocavam em outro lugar e a água voltava. Era um trabalho sem fim e inútil. Era somente como uma violência mesmo àqueles prisioneiros. Também os prisioneiros muitas vezes se viam obrigados a carregar, né, madeiras, até mesmo úmidas, né? Com maldade mesmo que eles faziam isso, né? Era todo tipo de atrocidade que se possa imaginar, né, que os soldados faziam. Nesse campo de concentração morreram mais de 500 mil pessoas de fome. Isso que se sabe, né? Que um registro, né? Havia tantas mortes que foi inventada uma palavra para que tinha sintomas de inanição em fase adiantada. E era chamada essa palavra de muçulmanos. Como uma ofensa também para eles. Exatamente, é. A primeira execução que aconteceu em massa mesmo foi no dia 22 de novembro de 1940. O fuzilamento, né? Exatamente, o fuzilamento. Como era feito esses fuzilamentos? Eles colocavam os prisioneiros voltados para o muro e eram feitos com tiros na nuca. Nas janelas dos prédios é tudo com tapume de madeira. Então eles mandaram colocar um monte de proteção de madeira para impedir que o barulho dos tiros pudesse ultrapassar e ser sentido lá dentro. Eles colocaram no muro um revestimento tipo fibra de vidro que eles colocaram no muro. Por quê? Porque com o tiro, então, se tornava um pouco acústico e as balas não transpassavam no muro que era feito de blocos. Auschwitz era um campo de extermínio específico de alguns grupos da sociedade. Então, ali estavam sacerdotes, ali estavam os judeus, ali estavam os poloneses, então grupos que eles queriam exterminar. Quando Kolbe foi preso em 1941, São Maximiliano Kolbe fazia parte desse grupo. Claro. Porque através das escritas do Cavaleiro da Imaculada, além dele ser sacerdote, ele era muito influente. Tinha uma influência e era muito inteligente, né? Então essa inteligência dele incomodava. Por dois motivos. Primeiro, porque os alemães, essa questão do nazismo, sempre essa questão da raça pura, né, que eles falam, sempre excluíam outras raças. E os poloneses sempre sofreram nas mãos dos alemães por causa disso. Então era absurdo saber que tinha um polonês que era muito inteligente para eles. Então eles não suportavam isso. Então o Padre Kolbe, ele fazia parte desse grupo, por quê? Porque ele tinha essa inteligência, ele tinha uma influência muito grande naquilo que ele falava e naquilo que ele escrevia, né? Mas a influência dele era por amor, não era por maldade nenhuma. Né? De 1940 a 41, o campo de concentração de Auschwitz foi exclusivamente para poloneses. E logo depois, quando Kolbe entrou, um mês depois da chegada de Kolbe, começou a se tornar também internacional. Então, vinha outras nações e raças, várias estavam ali misturadas naquele campo de concentração em Auschwitz. E nesse tempo, o assassinato pela câmara de gás ainda não estava funcionando. Então, eles eram mortos de fome e por fuzilamento. A câmara de gás começou a funcionar no mês de julho, né, de 1941. Inclusive, o próprio Padre Kolbe, ele foi forçado a ajudar a construir aqueles fornos crematórios. E os prisioneiros, eles não tinham conhecimento dessa câmara de gás. Até um certo período. Exatamente. Eles não tinham conhecimento. E quando eles chegavam no campo de concentração, a primeira coisa que mandavam fazer era se despir.